partir de agora, a sessão está gravada. Bom dia a todos, meu nome é Milena Andrade, eu sou responsável pela operação do EPVIM e hoje nós vamos conversar com vocês a respeito de cloud segurança, como essas duas coisas se encontram, se complementam. Temos um convidado especial, Fernando Fonseca, da Antibel, já participou em outros webinars conosco, e é um prazer ter o Fernando aqui novamente. Antes de a gente iniciar a apresentação, algumas informações gerais, o material vai ficar disponível para todos vocês. Essas apresentações elas são gravadas e ficam disponíveis no nosso canal do YouTube e também no SlideShare. Então, não se preocupem que todos vão receber depois informações adicionais. O portfólio do EPVIM, para quem vem acompanhando, vocês devem ter percebido algumas mudanças, inclusive do ponto de vista visual. Isso, na verdade, é uma ação do EPVIM para facilitar não só o entendimento desses novos produtos, mas também como eles estão relacionados. Todo o portfólio do EPVIM hoje ele está mapeado contra um documento, um framework específico internacional chamado ECF, que é um framework de mapeamento de competências para profissionais de tecnologia. Então, hoje a gente está com dois tópicos nessa apresentação. Nosso foco hoje vai ser falar um pouco da área de segurança e da área de cloud computing. Então, esse é o foco da apresentação. E, para isso, eu estou chamando o Fernando Fonseca, que é o nosso convidado especial de hoje, da Antibela, cliente já consagrado aqui conosco e participou de outras edições. E a partir daí eu passo o comando, então, para o Fernando e ele assume essa apresentação. Eu volto a falar com vocês no final desse webinar. Bom dia a todos, eu sou o Fernando Fonseca. Eu tenho o prazer hoje de estar aqui do lado do Milena, da Elke, da Lia, no headquarters do EPVIM, né, direto dos estúdios do EPVIM, falando a todos vocês. Hoje nós vamos falar bastante sobre a questão de segurança, como que isso se conecta com o cloud computing, né? Eu costumo dizer sempre nas minhas palestras que é uma coisa mais estranha que eu vejo as pessoas tão preocupadas com a questão da segurança em cloud, sendo que eu procurei cloud exatamente porque eu era da área de segurança. Eu sou um profissional de segurança há mais de 15 anos e eu procurei cloud computing exatamente como uma alternativa que me fornecesse segurança dentro de um determinado budget. A gente vai ver que realmente é muito mais fácil a gente ter uma segurança real, é muito mais barato até ter uma segurança real, utilizando esse recurso de cloud computing. Então, vamos primeiro falar sobre a Antibel. Nós somos uma empresa já há 20 anos no mercado. A gente trabalha com uma gama de cursos do EPVIM. Há alguns anos já a gente vem trabalhando com cursos de Information Security, Foundation, e a gente trabalhou também com desenvolvimento seguro. A gente já tem desde o começo, né, como as primeiras empresas, a fazer um material de desenvolvimento seguro. E agora, no final de 2016, nós submetemos um grande número de cursos novos. A gente realmente abraçou aí essa nova proposta do EPVIM de cybersecurity e de desenvolvimento seguro, ethical hacking. E a gente abraçou todo esse conteúdo, estamos hoje submetendo esse EPVIM, estamos na fase final aí de aprovação de alguns materiais. Então a gente pode, já para o ano que vem, inclusive comemorando os 20 anos da Antibel, a gente fazer uma promoção bem bacana. A Milena já está dando uma cara assim, vamos fazer alguma coisa legal. A gente vai lançar todos esses cursos, vai fazer algumas certificações, vamos ajudar bastante isso com Cloud Foundation, Cloud Security Manager, que seria um nível avançado já do Cloud Computing, a parceria do EPVIM com o CCC, continuidade de negócios, o ISMAS, né, que é a continuidade do Cloud Foundation, o Security Advanced, a Agile Scrum e o DevOps. Bom, primeira coisa que, falando sobre nossa agenda, primeiro nós vamos analisar o modelo tradicional e o modelo cloud, a questão dos riscos aumentados e reduzidos em cada modelo, a competência das equipes, que é necessária para cada um dos modelos, o que cada equipe precisa saber em cada modelo, continuidade e recuperação de desastres, teste e avaliação de provedores, conformidade, principalmente em cloud computing, e criação de um business case.
Bom, primeira coisa é comparar tradicional e cloud. Vamos ver as diferenças realmente com pontos, com foco em segurança. Porque é uma coisa que a gente costuma falar, poxa, você até consegue fazer, você consegue ter um custo menor em determinadas operações, fazendo isso dentro do seu empresa, né, on-premises, né, não passando isso para a cloud. Talvez, dependendo do tamanho da sua estrutura. Mas, a não ser que sua estrutura seja muito grande, você tem realmente o mesmo nível de segurança, disponibilidade, segurança física, que a gente consegue em cloud computing. Dentro de uma organização média, até grande, mas não, você começa a ficar complicado. Então, a gente tem que balancear realmente isso para ver se a gente está conseguindo ter o mesmo nível de segurança. Como já é conhecimento, a gente tem, dentro da segurança da informação, a nossa preocupação inicial é confidencialidade, integridade e disponibilidade. Né? Isso que diz a ISO 27002. Então, tem as outras questões de autenticidade, são acessórias, né? São partes aí da integridade, mas, basicamente, essencialmente, na segurança da informação, a gente foca com confidencialidade, integridade e disponibilidade dos nossos dados. E dentro do ambiente, na nossa empresa, e dentro do ambiente de cloud, a gente tem que analisar como que a gente está protegendo essas características da segurança da informação para que tenham o mesmo nível. Né? A norma ISO 27002 apresenta para a gente, aqui nos seus 18 capítulos, a partir do quinto ele começa a mostrar as seções que são focadas aí em áreas da segurança da informação. Então, a gente vai falar com política de segurança da informação. A gente mesmo que a gente tenha uma ideia de que com o cloud computing está, entre aspas, terceirizando alguma coisa, isso não nos exime de ter uma política de segurança da informação, e essa política ela se torna até um pouco mais ampliada, porque a gente tem alguns itens como o relacionamento com os fornecedores, a auditoria, isso fica um pouco mais forte, né? A gente tem que prever isso corretamente na política. A organização da segurança de recursos humanos, gestão de ativos, controle de acesso e criptografia, a gente continua sem tanta alteração porque dependendo do modelo, a gente vai controlar, inclusive, a criptografia utilizada. Agora, quando a gente começa a falar em segurança física e do ambiente, se a gente for analisar a segurança física que a ISO nos fala, a segurança física que o CBK nos fala, a segurança física que qualquer certificação dentro da segurança, qualquer doutrina de segurança nos pede, a gente vai analisar que é um investimento alto. A gente sabe que, bom, o fator humano, às vezes você tem uma vigilância dentro daquele data center. A gente tem redundância, às vezes, de refrigeração, que é necessário. Eu acho que todo mundo já deve ter visto um caso, né? Todo mundo deve se lembrar de algum data center que ferveu os servidores, né? Ferveu os discos aí, por causa de falha de ar-condicionado. Pelo menos no nosso treinamento, sempre que eu falo, alguém dá aquela olhadinha para cima, um sorrisinho, tipo assim, eu lembro quando aconteceu na empresa do meu amigo, né? Sempre na empresa do meu amigo aconteceu isso, eu vi uma vez. Então, a gente vê que, às vezes, a gente está assim, a gente tem uma salinha lá com um ar-condicionadozinho que fica trabalhando 24/7, sendo que um dia ele para. Então, a gente está correndo um risco muito alto, né? Então, aquilo ali, às vezes, é suficiente enquanto não dá problema. Fora isso, tem a questão também da gente falar da alimentação elétrica. A gente tem aí no break, geradores, dependendo de onde a gente está, né? Principalmente algumas regiões do país têm uma energia até razoavelmente estável. Outras regiões não. Regiões a gente tem quedas, mas há um tempo atrás as quedas eram quase que diárias, né? Em alguns lugares pelo Brasil inteiro. Então, assim, já tive vários treinamentos, várias turmas, a gente vê que cada região tem uma diferença, né? Tem um risco diferente, uma ameaça diferente. Então, a gente, quando fala em segurança física do ambiente, a gente está falando
de várias precauções que tem que ser tomado, muito investimento e também de muita vigilância em cima disso. Bom, segurança de operações e segurança de comunicações, isso aí também entra dentro do nosso escopo. A segurança de comunicações, talvez até colocar em azul também, porque se por um lado, quando a gente está com nossa rede dentro da nossa empresa, a gente precisa de um sistema autônomo, links redundantes, precisa de um balanceamento de carga, precisa fazer isso tudo que tem uma certa complexidade. Por outro lado, quando a gente está com ele fora da empresa, a gente precisa ter sempre um link que saia para a internet. Então, quem vem da parte da comunicação sabe que é muito mais simples a gente ter redundância de saída do que de entrada, né? É muito mais simples e mais barato. Então, essa redundância para a gente conseguir, essa redundância, essa continuidade aí na saída. Aquisição, manutenção, desenvolvimento de sistemas, dependendo do modelo que nós utilizamos também, isso é muito afetado quando a gente passa para a cloud. O relacionamento com fornecedores nem se fala. Gestão de incidentes de segurança da informação, isso é compartilhado agora, né? A gente tem parte da gestão sendo feita por nosso provedor de cloud, parte da gestão sendo feita pela empresa. Aspectos de continuidade de negócio. A continuidade de negócio tem um ganho maravilhoso quando a gente fala em manter um ambiente cloud. Então, a gente vai, inclusive, ver a questão da cloud híbrida. Poxa, eu quero manter o meu ambiente aqui, mas eu quero também poder ter um site backup, ter uma continuidade. Ou eu quero manter um ambiente cloud, quero ter uma continuidade aqui. Não quero depender de cloud. Se acontecer, pegar fogo no data center, eu quero meus dados aqui. Então, a gente tem uns arranjos muito interessantes quando a gente fala em cloud computing e continuidade de negócio. E a questão de conformidade. Eu trabalho muito com a parte de treinamento, da parte de PCI e DSS, né, para cartões de crédito, é a especialidade da Antibel, a gente reconhecidamente assim, a parte mais bem antiga que a gente trabalha. Então, quando a gente fala em conformidade, quando o auditor pega um ambiente que está dentro do ambiente cloud, é simplesmente ele pegar o certificado do provedor de cloud, bater e colocar lá na informação, olha, toda essa parte aqui está sendo tratada pelo provedor de cloud. Então, vamos ver, quando a gente cria políticas, né, quando a gente cria aí, os controles dentro da empresa, a gente se baseia em regulamentações, requisitos de negócio e análise de risco. Dali nascem esses controles, que têm a sua natureza física, organizacional e tecnológica. Então, a gente vai ver que muita coisa física e tecnológica a gente pode passar, terceirizar para o provedor de cloud. Mas qual a vantagem de fazer isso? A vantagem é que o provedor de cloud ele ganha em escala. Você prover uma energia elétrica, né? Uma questão de você ter um no-break, um gerador, para você ter 50, 60 servidores, é caro. Para você ter 500, 600, é um pouquinho mais caro, mas não é 10 vezes mais caro. Então, ou pelo menos, assim, pode até ser 10 vezes mais caro, mas aí fica 10 vezes mais seguro também. Nós estamos falando de investimento, assim, quando a gente fala de energia elétrica, de manter a continuidade, de disponibilidade dentro desses ambientes de cloud, a gente está falando de um ambiente muito seguro, porque existem, o contrato, nosso SLA, existe um uptime muito forte. E como se trata de um ambiente muito grande, os data centers tendem a ter assim, muito cuidado com essa parte de energia, inclusive procurando, mesmo no Brasil, que isso é mais complicado, procurando ter duas fontes de energia, né? Que no Brasil é mais complicado porque você está dentro de São Paulo, você não tem dois provedores de energia. A legislação, assim, no Brasil, a gente é setorizado, né? Cada área tem um lugar. Você entra no interior de São Paulo, você vai para o CPFL, você está na capital, você tem Metropol. Então, tem até um data center que eu conheço que ele está na divisa de uma cidade com a outra, porque daí ele consegue pegar um braço de energia de São Paulo, pela Metropol, e consegue pegar o outro pela CPFL, porque ele colocou o data center bem na divisa. Então, a gente chega a esse cúmulo
Você tem que colocar um data center no meio de duas cidades para conseguir ter redundância de fornecimento de energia elétrica. Isso, então vocês veem que a situação não é muito simples, né? A gente falar que a gente tem uma energia assim, boa, garantida. Isso demanda da gente muito esforço para conseguir fazer isso. E os data centers, eles fazem um esforço enorme, criam um data center enorme, conseguem essa energia, colocam subestações, geradores, e com isso também, mas eles têm um ganho em escala, porque eles dividem isso por milhares e milhares e milhares de rostos. Então, o custo disso, ele é dividido em milhares de rostos. Então, toda a parte de climatização também entra no mesmo esquema. A parte tecnológica, como o controle de firewall, de VPNs, toda essa parte é acompanhada por técnicos especializados. Então, se você tem uma pessoa especializada nessa área de segurança, de TI, de comunicações, é caro. Mas você ter 10 pessoas especializadas nisso para atender 1.000 clientes, é bem mais barato. Então, a gente tem aí a questão do ganho em escala dentro desses três aspectos. E o que não muda muito é a questão organizacional, dentro do plano de continuidade de negócio. A estratégia de continuidade de negócio muda completamente. A questão de você fazer o plano, você treinar, não muda muito. Então, a classificação da informação, a segregação de funções, são as coisas que realmente não vão mudar tanto. Vamos primeiro falar dos controles físicos, né? Primeiro falar eu já tenho falado, né? A gente vê a questão de monitorar, o PCI DSS, a ISO, fala que você tem que monitorar o ambiente com câmeras, você tem aí o no-break, que também é importantíssimo, você tem o ar-condicionado, que eu volto a repetir, eu sempre repito, ar-condicionado, ele é fundamental, assim, a maior parte das grandes paradas que eu vi na minha vida se deram por problemas de climatização. E tem também a questão da vigilância mesmo, do acesso físico, de você ter as salas protegidas contra algum tipo de invasão, de você ter controle de acesso biométrico, e até mesmo controle de acesso, elas protegidas contra catástrofes naturais, a gente está falando de tornados, enchentes, alagamentos, esse tipo de coisa que quando a gente menos espera, acontece, né? Então, o data center tem uma proteção muito grande em relação a isso, controle de acesso físico muito grande, né? Uma vigilância 24/7. Esses data centers acabam rateando esse custo entre todos os clientes. Bom, mas quais modelos que a gente está falando aqui? Nuvens públicas, por exemplo, eu coloco toda a minha operação dentro de um modelo de nuvem pública. Nesse caso, eu peguei até um slide do nosso curso de Cloud Computing, no qual a gente mostra lá que eu tenho uma empresa, um profissional no público geral, né, eu sou um pequeno escritório, e um atacante. Você pode ter essas três pessoas hospedadas dentro do mesmo provedor de cloud. É claro, qual a dificuldade de um atacante de conseguir um número de cartão de crédito e contratar uma máquina virtual dentro do provedor de cloud? Ou até mesmo pegar um período de testes. Então, a gente tem aqui o quê? Nas nuvens públicas, uma preocupação dos provedores de fazer essa separação de forma que você tenha uma separação muito forte entre as máquinas virtuais de cada cliente, inclusive, assim, com security groups, né, nos quais você fala assim, poxa, eu vou fazer eu só acesso esse ambiente aqui através de uma VPN com a minha empresa. Aí eu abro uma porta para comunicação com a internet. Eu falo regras eu posso criar regras para cada host. Eu fiz um projeto com um cliente de PCI em cloud, e a gente colocou regras de acesso para cada um dos hosts, tudo bonitinho lá através de security groups, os protocolos certos, o que ele permitia que viesse de cada uma das máquinas. Então, você pega 20 máquinas, você fala, dessa máquina eu aceito esse tráfego. Tudo isso fica muito mais fácil
quando a gente trata isso em cloud computing. Os recursos que os provedores de cloud nos fornecem são muito interessantes para que a gente consiga fazer isso dentro do ambiente cloud, e a gente consegue, então, isolar não só a máquina virtual das outras máquinas que estão dentro do mesmo servidor físico, né, do mesmo metal aqui, como também a gente consegue criar regras que direcionam o tráfego entre elas. Então, essas nuvens públicas seriam as nuvens que estão na internet. Você contrata uma máquina na internet e você passa a utilizar uma máquina lá. Isso não quer dizer que todo mundo tem acesso à sua máquina. Você pode direcionar o quê? Olha, eu coloco a máquina na internet, mas eu só acesso essa máquina via VPN. Eu coloco uma máquina lá no provedor de cloud, mas essa máquina ela só dá acesso para o resto da internet pela porta 80. Então, existe um controle muito rigoroso de acesso. O fato de que uma coisa, o fato da máquina estar em cloud, isso só assim, é a mesma coisa de a gente colocar uma máquina na nossa DMZ. A gente tem que controlar o acesso. Eu vejo que a exposição dela é praticamente a mesma de colocar na DMZ. As nuvens privadas seriam, assim, grandes empresas que podem criar um ambiente de cloud privado. Mas o que é um cloud privado? Né? O cloud privado até tem hoje, né? A nuvem dentro. Então, porque a gente vai ver que, se eu falar que a coisa cloud computing, ela tem características específicas. Cloud híbrida, no qual você tem uma parte da sua rede no provedor e uma parte da sua rede aqui, dentro dentro da sua própria corporação. Então, você joga uma parte no provedor da internet, no provedor de cloud, e deixa uma parte dentro da sua corporação, e muitas vezes elas sincronizando, trocando dados. Você pode ter um AD, que você pode criar um Active Directory dentro do Azure, ou usar o Office 365, por exemplo, e sincronizar com a AD dentro da sua corporação, para que você faça o login local, para que você caiu o link que você estiver trabalhando, entre outras vantagens. Né? Então, você tem pelo menos uma nuvem privada e uma pública, e você cria essa nuvem híbrida. É um modelo muito interessante, principalmente para a continuidade de negócios. Você tem naturalmente aí, inclusive, uma coisa, às vezes, mas os custos, tem muito custo aí, com banda, não sei o que e tal. Mas algumas vezes você vê projetos que a gente faz o seguinte, olha, então tá, a gente faz uma nuvem híbrida, a gente deixa a redundância de tudo e desvia algum tráfego para o seu provedor de cloud e coloca algum tráfego dentro da sua organização. Igual a gente está projetando dentro dela, a gente coloca o site, a autenticação, toda a parte, colocar toda a parte dentro de cloud, e na hora que o aluno efetivamente acessar o vídeo do learning, a gente pode jogar isso para um local interno. A gente pode jogar para um servidor nosso, onde estão hospedados os vídeos. Por quê? Porque o tráfego de vídeo é um tráfego muito grande, é um tráfego saindo muito alto. Então, dependendo do provedor, você pode até conseguir um acordo. Você não paga o tráfego entrante, não paga o tráfego saído, mas pode ser que ele ofereça isso. Mas, de alguma forma, você pode fazer uma combinação. Falando assim, olha, eu vou deixar essa parte que tem muito tráfego, ou a parte que tem muito tráfego gerado pela própria empresa, eu deixo dentro da empresa. A parte que tem o tráfego gerado pelas pessoas que visitam a empresa, eu deixo dentro do provedor de cloud. Então, isso dentro da nossa segurança, essa comunicação entre as duas nuvens é feita através de VPN, com criptografia forte. Tudo isso dentro da nossa segurança. A segurança dentro de cloud computing, ela é até assim mais simples de você obter do que se você for fazer isso tudo internamente. Quando eu digo, você obter o mesmo nível de segurança. A gente consegue um nível de segurança dentro de cloud computing com um esforço razoável muito alto. Para obter esse mesmo nível muito alto, dentro com ambiente interno, com ferramentas internas e tal, eu posso garantir que talvez a gente tivesse um gasto muito maior. Então, a gente tem também a Community Cloud, formada por organizações que compartilham características. Então, a gente pode criar, por exemplo, um data center. Se não me engano, em Brasília, você tem um data center de alguns órgãos
o Caixinha Federal e o Banco do Brasil. Pode criar um data center, colocar toda a virtualização e eles vão consumindo os recursos desse data center à medida que for necessário. Então, você divide aí esse data center, você divide o custo dele, o custo fixo, você divide por utilização, torna-se uma nuvem comunitária, que é um outro modelo possível de implantação de nuvem. Mas o que define, né, assim, quais são os modelos que eu vou ter de nuvem? A gente vai ter um modelo focado no usuário final, né? Então, a visibilidade aqui do fato de estar em nuvem ou não é cada vez menor, que seria o caso aqui do software as a service. Você sabe? Como é que seria esse modelo aí que os usuários, como é que os usuários finais usam cloud? Simples. Quase todo mundo usa cloud quase todo dia. Por exemplo, Facebook, LinkedIn. Então, não é porque aquilo é um serviço que às vezes não é o seu serviço principal, que isso deixa de ser um serviço. Eu vou colocar um negócio no Mercado Livre, no LX, estamos usando um serviço de venda que está hospedado no software as a service. Aquilo está sendo vendido você como um serviço. Antes dela, a gente utiliza toda a estrutura de correio nosso, 2005. A gente utiliza a nossa estrutura de e-mails dentro do MailChimp. Então, a gente tem tudo em software as a service. A gente trabalha com software as a service. Aí a gente tem infraestrutura as a service também. A gente tem nuvem híbrida. A gente tem servidores internos no qual a gente dá os cursos de virtualização, que fica no qual rodam aí os VMs, as pessoas criam máquinas, muitas máquinas. A gente tem nosso site enquanto o nosso site, por exemplo, ele está dentro do Azure, ele tem uma redundância no outro provedor, a gente joga o laboratório, quando ele faz, para dentro da nossa estrutura, dos nossos servidores lá, onde ele consegue criar máquinas virtuais, mover, fazer todos os laboratórios de virtualização. Então, a gente trabalha com software as a service, a gente trabalha com cloud híbrida, e isso é um ganho absurdo, um ganho que a gente tem bem interessante. Plataformas as a service, ou seja, os desenvolvedores criam código em cima da plataforma já criada, e infrastructure as a service, que é a parte de eu criar máquinas virtuais dentro disso. Ou seja, eu posso criar uma máquina do zero. Aqui, aquilo que estava falando, temos das características que falam, mas por que a minha rede é cloud e ela não é cloud? Para ser cloud, você tem que ter virtualização com vários inquilinos, multi-tenants, e ter as fronteiras bem definidas. Ou seja, o cliente 1, ele não tem a menor visibilidade do que o cliente 2 e não tem a menor visibilidade do que o cliente 3 tem dentro das máquinas. Ele tem 3 máquinas, ela pode estar distribuída em bolsas diferentes, pode estar tudo no mesmo bolso, igual o do cliente 2 aqui. Isso é diferente. Para a rede, só existe, do ponto de vista depois de virtualizado, só existem as máquinas virtuais e não importa onde elas estão. Rápido, elasticidade, ou seja, eu preciso criar mais máquinas, eu preciso que elas se reproduzam automaticamente. Né? É igual você dar um banho em grêmio, o negócio sai reproduzindo, sai pipocando um, sai igual ao outro. Então, a gente pode criar aí esse transbordo, né, para essas máquinas. O servidor web chegou em 80% de capacidade. Ele vai, reproduz e transborda com outra máquina, vai criando máquinas iguais, clones, praticamente. Ele vai criando esses clones e vai distribuindo aí a tarefa. Serviços mensurados, ou seja, eu tenho que conseguir visualizar facilmente o que eu gastei, o que cada máquina gastou, cada tipo de serviço. Isso é bom para quê? Eu posso ratear muito facilmente o custo, a eficiência de custo da minha empresa. Eu sei o que cada de RH, o que cada de marketing, quanto cada um usa, então eu rateio o custo da minha operação entre empresas. Isso tanto quando eu contrato uma cloud externa, como quando eu tenho uma parte interna. Então, eu tenho isso que tem centro, tem OpenStack, tem um monte de coisa que a gente consegue usar para gerenciar isso, para orquestrar esse tipo de coisa.
amplo acesso à rede. Pois o cara já está dentro de um provedor que está totalmente ligado na internet. Na verdade, falar que está totalmente ligado na internet é ter, assim, ele é parte da internet. A internet é nada mais do que a soma de todas as redes compartilhadas dentro da internet. Então, cada data center no mundo, ele é uma parte da internet, ele não está ligado. Ele, assim, eu acho que as experiências que ela está ligada, se você tirar os data centers, não sobrou praticamente nada, sobrou uma estrutura de processamento que não leva a lugar nenhum. Então, a internet é a soma de todas as redes interligadas. Né? E no caso aí, a gente tem, quando você coloca seus servidores dentro do data center, você está colocando ele num lugar que é uma parte próxima da internet. Quando você coloca um servidor da sua empresa na DNG, e você abre o tráfego entrante lá no Fire, falando assim, esse meu servidor web vai ficar aberto na internet, você está colocando a sua empresa como parte da internet. Você está aumentando o tamanho da internet, você colocou um servidor, e na internet, a partir daquele momento, tem um servidor a mais. Você está aumentando o tamanho da internet e contribuindo com um host a mais. Então, esse é um processo à rede, também acontece no Cloud Computing. Autoatendimento sob demanda, ou seja, demanda de acesso, a pessoa tem que entrar e poder criar as máquinas virtuais. Nada daquele negócio de entrar para a forma e falar assim, em 24 horas sua máquina vai estar criada. Aí sai correndo um monte de balão para lá dentro da paciente, com aquela filinha de balão, vai lá, o cara pega o e-mail, começa a digitar, cria uma máquina, bota uma senha, manda um e-mail com uma senha, então sua máquina foi criada. A senha é essa, acessa pelo IP tal. Isso, desculpa, mas pelo NIST, né, pelos padrões do NIST, isso não é considerado cloud computing. Cloud computing é considerado quando você consegue, você mesmo criar suas máquinas, dimensional, tática, E quais são os benefícios de cloud? Tem ganho em escala, como eu foi falado, às vezes redução do consumo com escala. Então, assim, a gente tem quando a gente tem vários servidores, a gente tem muitos servidores ansiosos. Quando a gente fala em criar várias máquinas virtuais dentro de máquinas físicas, você está aproveitando ao máximo a energia que aquela máquina está desperdiçando. Então, você vai ir para o GRT. Sem contar que essas máquinas, por exemplo, você está enfiando máquina debaixo d'água para gerar energia com movimentos oceanos. Você pode colocar um mundo de data center no Alasca, que você não tem que gastar tanta energia com a geração, igual você colocar um data center no Rio de Janeiro. Você deve gastar mais de refrigeração no Rio de Janeiro do que você gasta de consumo das outras máquinas. Então, você tem aí essa questão do cloud, ela vai de encontro ao cliente, sim. Redução de custo para o cliente, né, que paga pelo uso, então você tem um custo menor em escala, você consegue oferecer um custo menor para cliente. Automação de tarefas, de backup, de organizações, criação sob demanda, ou seja, eu preciso de um servidor, criei. Maior mobilidade, eu posso fechar do web facilmente, recursos compartilhados, né, que a gente já viu, estrutura para negócio de empresa e, evidentemente, mais por menos. Limitações, dependência de comunicação. Isso vale do ponto de vista interno. Se você jogou uma coisa interna da sua empresa para fora, para a cloud, aí se caiu o link, essa empresa fica parada. Eu tenho 2.000 colaboradores na empresa e vou jogar meu servidor em cloud. Igual a empresa que eu trabalhava, a gente mandou o servidor para a Alemanha, o SAP, e colocou o link redundante. Falei assim, não quero tomando conta de SAP aqui não. Manda para a Alemanha, o pessoal da Alemanha toma conta disso e a gente acessa via link. Manda para a matriz. Beleza. Só que se caiu o link, ninguém trabalha na empresa. Então, por isso que criaram outras alternativas, redundância e tal. Mas se você está falando de um ambiente tipo, eu tenho um e-commerce. Não tem motivo para colocar um e-commerce dentro do escritório. Poxa, o e-commerce vai atender a internet. Se eu colocar esse dentro do escritório, o que acontece? Na hora que caiu o link, é pior. Porque ao invés de eu não acessar o meu e-commerce, meus clientes que querem comprar não vão acessar o meu e-commerce. Então, melhor assim. Segurança, né, confidencialidade. Então, seus dados estão na mão de alguém que você não conhece. Sim. Você não conhece pessoas. Você não sabe, você não vê quem que é. Mas
Normalmente esses caras são quem? Amazon, Microsoft, Google, por agora, os cloud. Então, você não conhece, tem que ver qual é o interesse, qual é o interesse de alguém dentro dessa empresa de ter seus dados. E, fora isso, as empresas têm um processo muito rigoroso. A coisa não é assim, não é lá igual lá em casa, né? Você chega, você faz login na máquina, pega os dados, bota no pendrive, copia. Todo o controle de acesso, as senhas são criadas quando precisa, são criadas senhas que valem por 1 hora só para fazer a manutenção, coisas assim. Privacidade, qual a localização dos dados, que lei vou utilizar, questão do plano de governo. Então, até por isso que a Amazon e a Microsoft tem tem servidores hospedados dentro do Brasil para que você possa contratar, se você for órgão público, coisa assim. Obviamente, dentro do Brasil é mais caro, porque eles pagaram mais caro pelos servidores, eles pagam impostos mais caros aqui, eles pagam hospedagem dentro do data center, né, como nenhum dos dois tem um data center próprio criado, eles colocam dentro de grandes data centers. Então, você tem, até onde eu sei, até pelo menos um dedo da. Então, você tem aí um custo maior. Então, se você quiser, fala, eu quero colocar aqui no Brasil. Você pode colocar no Azure ou no AWS no Brasil, mas seu custo é maior. SLA permite flexibilidade e escalabilidade, dependência do fornecedor. Ah, tá, eu estou na Amazon, agora eu quero partir para o Azure. A Microsoft fez uma oferta boa, o que eu faço? Aí você tem que entender aquela questão de lock-in, se você está preso ou não dentro do fornecedor. Riscos aumentados e reduzidos em cada um. No modelo tradicional, você tem aí, as pessoas entram na sua extranet, essa seta vermelha aí, eu travo de entrante. Então, peraí, quem entra na sua empresa? Note, entra para externo e interno, fiz uma DMG, e quem está entrando na minha empresa nesse momento? Todo mundo. Todos os hackers, crackers, lammers, script kids, invasores do mundo inteiro, da China, da Rússia, Bielorrússia, Finlândia, Tuvalu, Havaí, que você conseguiu um endereço na internet, significa que agora existe uma rota para dentro da sua empresa. Então a gente fala assim, poxa, mas que complicado, né? A gente vou colocar meus dados, colocar no servidor lá dentro da Microsoft. Você tem duas opções. Você coloca o seu servidor dentro da Microsoft, dentro da Amazon, e deixa que a Amazon e a Microsoft são empresas que têm uma equipe de 24% gigantesca de monitoração. Verifiquem se está tendo um ataque, alguma coisa. Ou você traz todo esse pessoal, todos esses atacantes, todos esses potenciais invasores para dentro da sua casa. Eu fico pensando, se você fosse fazer uma festa grande, você faz onde? Na sua casa ou no salão de festa? Acabou a festa no salão de festa? Você fecha, em vez de instalar a faxineira, limpa, acabou o problema. Não tem aquele negócio de chegar um convidado, aquela coisa de não tem. Você não traz bagunça para dentro da sua casa. Eu ia fechando. Então, quando eu coloco minhas coisas que tem que ser acessadas pelo mundo inteiro, eu coloco sempre em cloud. Eu falo que o provedor de cloud é meu salão de festa. É lá que eu convido as pessoas para conhecerem a minha rede interna, conhecerem a minha empresa. Então, elementos do risco para o modelo. O que é o risco aumentado em cada modelo? No Infrastructure as Service, você tem lá a lei, riscos legais, falta de isolamento entre as máquinas, é raríssimo, pode acontecer. Falta de visibilidade, se você está dentro da sua máquina, o que é, a gente fala, cadê a máquina em si? Ausência de backup, se o provedor não for um provedor confiável, ele tem backup, pode acontecer de você perder tudo. Segurança física, eliminação de dados, infraestrutura de conexão, manutenção dos VMs e autenticidade do provedor. Isso são riscos que eu estou falando, não é um risco do padrão cloud computing, é o risco do provedor que você está contratando. Você sabe quem que espera, você fez um teste com ele. A gente aconteceu, na empresa que eu trabalhava, um cliente, a gente estava fazendo teste de continuidade, eles contrataram serviço de backup, de continuidade num provedor grande de São Paulo.
3 horas da manhã, a gente liga para o provedor, fala que entrou com continuidade, teve uma falha elétrica, queimou tudo dentro do data center, e precisava usar o data center desse grande data center aqui de BH, de São Paulo. 3 horas da manhã, você começa a acordar até dono da empresa, porque ninguém sabia como é que era. Assim, eles venderam um contrato de continuidade para todo mundo, e ninguém tinha a menor ideia do que fazer quando alguém fosse utilizar o contrato de continuidade. 2, 3 horas depois do tempo máximo acordado no CDA, conseguiu subir o ambiente. Aí foi quando o pessoal falou assim, não, isso era só um teste e vocês não passaram. Isso quase deu morte lá, mas realmente, assim, o mais engraçado é que o pessoal do provedor que vendeu o negócio recebeu por mais de um ano o dinheiro para ter um ambiente preparado para receber o cliente quando ele tivesse continuidade, ficou xingando horrores, falando que aquilo era um absurdo, que era antiético, antiético você vendeu o que você não tem, né? Fazer um teste para saber se consegue entregar o que você vendeu, eu não vejo nada de antiético nisso. Então a gente tem que realmente testar os provedores. No contrato tudo é muito lindo, mas aqui a coisa é complicada. O que mais? No Infrastructure as a Service, você tem a questão de propriedade, eliminação de dados, desconhecimento de software. Isso aqui tudo também, assim, são coisas que você pode ter um risco aumentado. Já os riscos reduzidos em cada modelo. Aqui desculpa, ali quando está no Infrastructure as a Service, não, é SaaS, desculpa. Software as a Service. Na terceira coluna é Software as a Service. Que é a propriedade dos dados, eliminação, gestão de incidentes, acesso. Você sabe como que o cara, esse software está sendo vendido por você? Você sabe como que ele guarda a sua senha? Você sabe se ele usa REST constant? Você sabe como é que está a proteção disso? Note que o próprio Arroz teve 500 milhões de pontos de dados do cliente. A gente teve lançamento nos sites de encontros amorosos com pessoas casadas, né? Inclusive vendeu 3 vestidos, até que eu contei, um monte de divórcios, alguns poderes políticos, inclusive algumas pessoas militares, pessoas que eram oficiais que trabalhavam lá e estavam procurando encontros amorosos com pessoas do mesmo sexo. Isso tudo vazou dentro de um software que é um software as a service, é um software de encontro. O par perfeito, o outro software aqui, software de encontro. É software as a service, você está pagando por um serviço. E você não sabe como o cara está fazendo a segurança disso. Então, a gestão de identidade, a estratégia de saída, como que eu vou sair, como é que eu vou tirar meus dados daqui? Poxa, eu tenho 20 mil contas de e-mail ali no MailChimp, para fazer meu e-mail marketing. Como que eu vou passar para outro? Como que eu vou exportar e importar? Então, tudo isso está lá no software as a service. Agora, quanto ao risco reduzido? Questão de escalabilidade e elasticidade, não tem o que falar. Você consegue aumentar, criar muito rápido, backup, recuperação, gestão de testes, curto prazo para desenvolvimento no caso do PaaS. Então, você desenvolve muito mais rápido em plataformas de acesso, tem APIs, tem tudo. E no caso do SaaS, normalmente a gente tem a segurança reforçada e uma atualização atualização automática da aplicação. Então, aqui de novo, a gente vê aqui, ó, nosso Cloud Provider, a gente tem aqui a parte de SaaS, a gente espera, ele tem a obrigação de ter desenvolvimento seguro, teste de invasão, varredura de segurança. No caso de a gente fazer isso dentro da nossa empresa, a gente tem que ter o quê? Concentração de senhas seguras. Aqui no meio, né, na parte do PaaS, plataforma de acessos, a gente tem, por conta do Cloud Provider, hardware, atualização, monitoração, e por conta da nossa empresa, desenvolvimento seguro, varredura de segurança e teste de invasão. Está vendo? Desenvolvimento seguro, varredura de segurança e teste de invasão migrou de um lado para o outro, né? E no caso do Infrastructure as a Service, fica por conta do provedor a mitigação do DDoS, né, monitoração, e para a gente tudo, hardware, atualização e monitoração. Ou seja, quando eu estou falando aqui, quando eu estou em Infrastructure as a Service, a coisa se torna cumulativa. Além de concentração, sem seguros, desenvolvimento, varredura, teste de ação, eu ainda tenho que fazer hardware, atualização e monitoração. Então, do lado direito, à medida que vai descendo, eu vou acumulando tudo que está em cima.
do lado esquerdo, à medida que vai subindo, eu vou acumulando tudo que está embaixo. Então, quando eu faço SaaS, o provedor tem que ter toda a questão do ES, monitoração, além disso, o hardware, atualização e monitoração, que é coisa do faz, além disso, desenvolvimento seguro e tal. Esse slide eu acho ele bem intuitivo, bem bacana para falar sobre isso. Né? E aqui também é bastante a mesma coisa, né? Tem que ver com o cloud provider, do consumidor, o que cada um tem que fazer, concentração, sem seguro, controle de acesso, implementação, iluminação elétrica, acesso à internet, na rua de banda, tudo isso quanto o cloud provider. E do lado de cada consumidor, concentração, treinamento e acesso à internet de banda larga. Né? Então, a gente vê aqui dentro de um lado e de outro quais as responsabilidades quanto à segurança. Isso tudo está dentro do nosso curso de Cloud Computing, né? A gente explica em detalhes cada um desses tópicos. Competência das equipes. Quando eu passo para a Cloud, eu tiro um pouco do que é hoje o funcionário que é tudo, né? Veja bem, o cara ele tem que fazer a gestão, ele sabe Cobalt, ele sabe ISO, ele sabe configurar o roteador, eles também têm que cuidar do servidor, também tem que desenvolver. Então a gente tem assim, a gente tem uma coisa tão misturada. Então a gente tem tão misturado isso hoje, a gente tem tão diversificado, por exemplo. A gente, dentro de uma estrutura com poucas pessoas, essas pessoas são responsáveis por fazer quase tudo. Então a gente vê, o cara tem que ser o melhor de tudo, ele tem que fazer o melhor, dar tudo, aprender tudo, gerenciar tudo. Então a natureza nos diz que você não consegue ser bom em tudo que você faz. Tudo que eu digo a natureza diz isso. Você pega um pato. O pato é um bicho que anda, nada e voa. Você vê o pato andando, ele não é nada gracioso, ele não é nadar bem, voar é um desastre. Então, em vez de a gente ter patos, de todo mundo na nossa empresa ser patos, eles conseguem terceirizar essa parte de gestão, alguma parte da gestão, para que as pessoas dentro da nossa empresa foquem no que realmente está mais próximo ao processo de negócio. Então, a gente passa a ter menos pessoal operacional dentro da área de TI. Isso é uma verdade? Se a gente não expandir os nossos negócios, é possível que que essa equipe diminua. Essa equipe vai aumentar lá no provedor, mas vai diminuir dentro das nossas empresas. Menos custo de recrutamento, treinamento. Por quê? O que geralmente tem maior defasagem muito novo? É a parte tecnológica. A questão é firewall, antivírus, não sei o que a gente tem que estar sempre mudando, tem que estar sempre treinando. Essa parte aí a gente tem que estar sempre atualizando. Já a parte de processos, COBOL, ITIL, ISO, PCI, essa parte não tem tanta mudança assim. Menos benefícios ele paga, claro, menos tempo para lidar com processos, maior foco no negócio. Então, as pessoas que estão ali dentro estão focadas em trazer melhorias para o negócio. Continuidade e recuperação de desastres. Isso fica muito mais fácil de lidar, porque aqui é um exemplo de problema de segurança física, né? Que realmente causa os maiores desastres hoje em dia. Então, a gente tem aqui, economia de escala de novo, a gente tem um aumento da disponibilidade, recuperação de desastres, da redundância, maior número de especialistas de segurança, uma equipe de monitoramento dos 4x7, teste de avaliação de provedores. E se você sobrecarregar o provedor, ele vai dar conta? A questão é, aquilo que eu falei com vocês há pouco, daquele teste que a gente fez, e se o provedor não atender o que ele te promete em contrato? E se de repente a estrutura que ele tem atende o que você quer, mas não atende o que todos querem ao mesmo tempo? Isso aconteceu com o Trade Center. Empresas gigantescas, igual IBM, HP, eles tiveram que buscar servidores no mundo inteiro para repor, para conseguir colocar no ar de novo as empresas que estavam no Trade Center.
Então, assim, a coisa é porque as empresas têm contratos de continuidade, contrato com essas empresas. Eu estou falando de empresas gigantes, não estou falando daquela empresa que você conhece por perto. Então, o que a gente precisa para ter essa avaliação? Utilizar os frameworks de governança e de TI, utilizar o ART também, está vendo? Strategy Management, né, que é o ISO 20000, tá, a 27002, o Code 5. Então, quando a gente consegue jogar aquele caos, aquele enchente de área, que é a gestão de TI, a questão técnica, quando a gente tira isso do nosso data center e joga para a cloud, a gente consegue focar em verificar nossos processos e melhorar a qualidade do serviço que está oferecendo através de dedicação e estudo a esses itens de esses frameworks. Isso de 8.500, que é governança. E você deve questionar ao provedor. Como eu falei, onde são localizados os dados, qual a legislação que se aplica, como são realizadas as auditorias do provedor, como que eu posso editar para tudo ok, o que acontece quando o serviço muda ou termina, o que acontece se quiser migrar para outro provedor, ou seja, para evitar o lock-in. Fazer o teste, importantíssimo, né? Já citei um exemplo aqui, né? A gente tem que saber a gente tem que pegar os certificados do provedor, ver se ele tem um certificado. Poxa, eu sou Share Compliance, então eu posso colocar essas coisas lá, porque eu nunca estou fazendo a minha auditoria. Eu sou certificado ISO 27001, ISO 20000. Então a gente tem que analisar e solicitar um período de teste para ver se ele vai realmente oferecer o que ele está falando. A gente que já trabalhou em algumas empresas sabe que o pessoal com a área de vendas tem um certo problema, que a gente costuma falar que a área de vendas vende a mãe, a gente tem que o vendedor vende a mãe dele para a gente entregar a nova, a gente não tem, a gente entrega sólido. A gente não quer abrir mão da nossa mãe, a gente entrega sólido. Então, a gente tem que fazer um teste bem forte em relação a essa questão do provedor, para ver se realmente o que ele vendeu para você é alguma coisa que ele pode te entregar. Questões fixas. Quanto tempo o fornecedor leva para resolver um incidente? Como é a segurança do data center? Como está a performance do sistema? Como estão localizados os provedores? Qual legislação se aplica nele? Como são realizadas as historias? O que acontece quando o serviço muda ou termina? O que acontece se já migrar para o provedor? Eu coloquei essas perguntas para que você consiga, dependendo da resposta que você vai ter de cada um dos provedores, você vai entender qual é o melhor provedor para você e vai poder ligar com segurança. Conformidade, né? O santo graal, o céu do brigadeiro das empresas hoje. Poxa, eu preciso ter conformidade com a auditoria externa da matriz, eu preciso ter conformidade com o PCI DSS. Então, algumas normas, por exemplo, PCI, Discovery, tá? 7001, DF, algumas normas. Hoje já pode ser a ISO 22300, né? Mas as continuidades de negócio. O que está dentro dos principais motivos para fazer o outsourcing de uma forma geral? Redução de custos, aumento de foco. Tudo isso vocês vão ver que a questão do cloud pode oferecer. Redução de custos. Às vezes você não tem redução do custo, não diretamente. Mas por quê? Porque às vezes você não está fazendo direito. Simplesmente isso. Às vezes a sua empresa está, poxa, mas se eu mudar para o cloud fica mais caro. Mas se você quiser oferecer a mesma segurança que o ambiente de cloud oferece, aqui dentro da nossa instalação, aí você começa a ver que poxa, só é mais barato ficar aqui dentro da empresa porque realmente não está gastando dinheiro que ele deveria estar gastando com segurança. Mas, de uma forma geral, até pequenas e médias empresas, assim, pequenas, médias até grandes empresas, você começa com a redução de custo com o cloud. Empresas gigantes, a gente começa a pensar direito. Aumento de foco, você foca nos processos, foca na entrega, acesso à capacitação, ou seja, você treinar toda a sua equipe, novo, fecha treino, ele sai, fecha treino, sai no de área, acontece alguma coisa. Então, essa questão desse treinamento, você, mandando para o cloud, você pode até, inclusive, verificar quem são as pessoas responsáveis, se as pessoas têm certificação,
qual que é o skill dos funcionários do provedor de cloud. Liberação de recursos, ausência de recursos, compartilhar riscos, aparece com 7%, injetar recursos no caixa. Então, geralmente, assim, a empresa está naquela época que, preciso trocar o equipamento, meu quarto está defasado. Talvez seja uma hora interessante você trocar, porque você passa e você sai do seu investimento e começa a jogar isso. Outra questão de conformidade. Dados pessoais. Isso é muito forte na Europa, nos Estados Unidos. Tem uma lei no Brasil para ser aprovada. Pela minha experiência, as leis demoram 20 anos aqui, mas um dia ela é aprovada. Então, a gente tem a questão de como que a gente garante, principalmente empresas que são subsidiárias, e empresas que têm uma matriz nos Estados Unidos da Europa, tem uma preocupação grande com a proteção dos dados pessoais. Então, a gente tem que analisar também como que a gente consegue isso localmente e em cloud. Quais os riscos de a gente conectar a rede local à internet pública? A gente tem a responsabilidade do provedor sobre a segurança e privacidade dos dados e a responsabilidade do cliente de checar a conformidade desse provedor, checar se ele está fazendo, se ele está sendo auditado, se ele está no local certo, se os dados estão dentro do país, e entender com quem que ele compartilha a nuvem, né? Como que esse provedor está me isolando de outras empresas. Dentro do resto do mundo, a gente tem vários atos que eu coloquei mais para vocês como um exemplo, porque as empresas que são multinacionais têm de requisitos e que a gente tem que atender de requisitos internacionais da cidade. Aqui a gente tem um gráfico baseado no CyberSS Cloud Guidelines, né, que fala quais são as responsabilidades dentro de cada modelo. Vocês veem que à medida que está migrando para o sistemas de acesso, plataformas de acesso, SaaS, vai ficando menor a nossa responsabilidade em relação à segurança. Mas, de qualquer forma, mesmo em software de acesso, tem muita coisa, localidade física data center, dispositivos de rede, armazenamento de dados, processamento de memória, hypervisor, tudo isso, mesmo em software do infraestrutura de acesso, tudo isso é responsabilidade do provedor, não nossa. Então, de qualquer forma, a gente começa a ter um ganho violento já. Por último, business case. O que business case nos fala? Primeiro, a gente consegue ter um ganho utilizando compliance. Mas compliance é caro. Compliance é caro, não sei por quê. Compliance é caro porque o fabricante quer, para falar a verdade. A gente está fazendo uns testes com o nosso hardware e com essas plataformas pequenininhas. E acreditem, você joga isso aí no monitor, liga ali, esses caras conseguem rodar um compliance numa boa. Você visualiza o seu desktop. E qual que é a vantagem disso? Você bota isso dentro do monitor, praticamente, e você lá o raster, você coloca os caras dentro do monitor e você tem um terminal com o seu desktop virtualizado. Mas qual a vantagem disso de novo? Tem 100 pessoas trabalhando. Quanto que eu vou gastar a menos de ar-condicionado de energia elétrica nisso? Vocês não fizeram esse cálculo. Além de ser a questão do DNT, né? E claro, o problema é muito menos suscetível a erro do usuário, contaminação por vírus, que a gente está usando o VDI. Então, isso é uma vantagem. Investimentos. A gente para de fazer investimento CAPEX, ou seja, fixo, e parte para fazer um OPEX, um investimento operacional. Então, isso, se você olhar para o contador, para o financeiro da empresa, dependendo da estrutura contábil da sua empresa, pode ser muito, muito, muito lucrativo para a sua empresa trabalhar com isso. Primeiro que você rateia o custo e depois porque você consegue fazer isso aos poucos. Você partilha o custo e depois que você pode ter alguma vantagem tributária também fazendo esse negócio OPEX. E quais são os custos reais? É que a gente não pega o custo real local, né, da segurança física, do hardware, do funcionamento de software, redundância, continuidade, requisitos, conformidade. Então, se a gente for ser
Se fosse ficar aí do 20 mil, 27 mil, for ter um site backup, for ter tudo licenciado e for ter uma instalação física muito moderna e segura, que vai nos dar alimentação de energia constante e climatização constante, isso sai muito mais caro do que você pagar, por exemplo, o cloud, no qual você tem, você paga por uso, você paga um valor considerável, mas muito, assim, a maior parte dos casos que eu tenho visto tem sido mais interessante. Para a gente ter um ambiente realmente seguro, seria mais interessante acontecer em cloud. Time to market. Poxa, eu tenho uma ideia, eu quero fazer eu quero lançar um produto. Então, o business case é o quê? Eu consigo comprar equipamentos, software, treinar o pessoal, fazer uma rede, colocar a disponibilidade, contratar 2 links, pegar um roteador, botar uma tabela nas fotos do BGP, criar um sistema autônomo, fazer isso tudo mais rápido do que eu criaria uma máquina virtual. A gente vê assim, são questões de meses, mesmo numa empresa privada, para você fazer um investimento desse tipo de estrutura. E numa estrutura de cloud, você cria uma máquina virtual de um dia para o outro, faz um teste com ela e você está no mercado. E toda essa parte já tá certa, já está organizada. Então, a questão do time to market, talvez você tenha um ganho muito maior em conseguir entrar rapidamente naquela operação do que você ficar aguardando para você criar a sua estrutura. E que a nuvem pode reduzir o TCO de TI, a gente está realmente reduzindo aí o custo total ou só redistribuindo ao longo dos anos? Esses são cálculos que a gente tem que fazer, mas normalmente a gente está reduzindo o TCO. A gente tem uma redução no investimento, porque tem alguns custos que a gente tem que analisar, como assinatura, tráfego, suporte, e pensar nos custos que a gente teria a longo prazo dentro da nossa estrutura e cloud. Porque, assim, dentro das máquinas, tem assim, quanto tempo que ela vai durar, a gente tem manutenção, as coisas são... Se você tiver isso bem organizado, você consegue comparar os custos. Bom, isso foi um pouco rápido, né? Eu tentei colocar o máximo de itens que a gente pudesse falar, que são todos itens que a gente vai ver assim, que na minha opinião, na opinião de muitas pessoas que trabalham com cloud, a gente acha que assim, da empresa que seja pequena e média até para grande, você só consegue, pelo menos assim, na parte de servidores e tal, você só consegue ter um custo menor se você não der segurança efetivamente. Então, era isso que eu queria colocar para vocês. Mas hoje meu custo vai ficar mais caro. Sim, a sua segurança vai ficar por baixo. Seu custo hoje pode ser menor, mas você tem que olhar qual que é a segurança que você tem hoje. Se realmente, assim, bom, qual seria o meu custo hoje para equiparar a segurança que o provedor de cloud me dá? Aí você vai ver que realmente o cloud talvez seja, por exemplo, na maioria dos casos, ele é mais barato. E agora, por último, aqui, falando sobre a formação do Exim com o CCC, o Exim fez essa parceria, né, fantástica com o pessoal do Cloud Computing dos Estados Unidos, né, que já tem essa formação há muito tempo. Então, a gente passa a ter aqui 2 níveis básicos para Digital Sciences e Technology Suite, que são do CCC, mas que no nosso caso a gente ainda tem a nossa formação do Security, do Cloud Foundation, que substitui esses 2 cursos, e em português, a prova em português aqui do nosso Cloud Computing, do Cloud Foundation. E quando a gente passa pelo Cloud Foundation, ou por esses 2 anos aqui, de Virtual Assistência, de Cloud Technology, a gente pode fazer todos esses cursos aqui, que são para o profissional que vai operar. A gente tem um administrador de cloud, o Security Manager, o Service Manager, o Developer e o Solution Architect. A Antibelo já iniciou material de Security Manager, esse material já está na auditoria, a gente já está marcando turmas para o ano que vem, do nível avançado, que seria o Professional Cloud Security Manager, que é uma certificação conjunta do ECFIG e do CCC, ou seja, uma certificação amplamente reconhecida internacionalmente. Nos Estados Unidos reconhece muito essa certificação do CCC, a Europa inteira reconhece muito a certificação do ECFIG, Brasil, Europa, os Estados Unidos. Então, você tem 2 organismos aí reconhecendo essa certificação.
Então, a gente está fazendo aí, a gente já vai sair desse manager e ao longo do ano a gente vai trazer outras certificações como Cloud Developer para dentro do nosso portfólio. E, como não poderia deixar de ser, não poderia deixar de ser, a gente hoje está fazendo a promoção de 13º salário, está todo mundo feliz, ninguém acredita, ninguém tem nada, não está cheio de dinheiro no bolso. A gente está fazendo uma promoção para esses cursos, Cloud Foundation e Cloud Security Management, que é, a gente vai fazer esse curso em 2017, a gente vai deixar essa promoção até amanhã, a gente vai até o final do dia amanhã, a gente fazer 10 vezes de R$ 38, ou Cloud Security Management de 10 vezes de R$ 70. Esse curso vai ser dado no começo de 2017, dependendo da data que você escolher, esse curso à noite, ou sábado, a gente vai disponibilizar isso. E quem quiser fazer os exames do PIN, a gente está disponibilizando agora um código, que é o código da Antibelo, de 6% de desconto para qualquer prova. Se você quiser, todas as provas de Foundation. Para qualquer prova de Foundation. O Ordinary, eu quero fazer de ITIL. Pode. Eu quero fazer de Trident. Pode. Só o webinar hoje que é de Cloud. Mas qualquer prova que você tiver de Foundation, de TRIM, esse código você recebe 6% utilizando esse código. Recebe 6% de desconto utilizando esse código. Certo? Para vocês, quem estiver interessado nesse treinamento do Cloud Foundation, como ele ainda não está a nossa agenda definitiva, a gente vai fazer a gente está dando um desconto absurdo, né, mais de 50% de desconto para essa promoção. Vocês podem mandar por e-mail para nós. Esse material vai estar disponível para vocês no YouTube, a gente vai mandar um e-mail depois com todos esses dados, a gente vai mandar um PDF para vocês, inclusive falando das promoções, com e-mail, e vocês podem entrar em contato comigo, né, Fernando@Antibelo, ou no cursos@Antibelo, onde vocês podem pedir mais informações sobre essa nossa promoção desses dois cursos. E nós vamos, de acordo com a turma, colocar isso em janeiro de 2017, de acordo com a disponibilidade de horário da turma formada. Vocês mandam já um e-mail para a sua disponibilidade, eu quero noite, eu quero sábado, e a gente vai adequar entre hoje e amanhã o melhor horário para vocês e criar essas turmas especialmente criadas para este webinar e que a gente depois vai completar, mas não com esse valor. Ok? Pessoal, vou passar. Eu vi que nós temos aqui algumas pessoas, vou ver se tem algumas perguntas que nós temos, algumas perguntas que vocês gostariam de fazer. Eu sei que foi muita coisa mesmo. Eu estou à disposição nesse e-mail para responder aí as perguntas de vocês. E vamos ver aqui dentro do chat o que a gente tem. Não tem microfone para responder. Gente, peguei o microfone aqui do Fernando. Enquanto vocês colocam alguma pergunta aqui pela ferramenta, pelo chat ou pelo Q&A, deixa eu dar alguns recados finais, algumas considerações finais. Primeiro, a gente acabou ultrapassando um pouquinho o horário, até por conta de ter começado também um pouco atrasado. Então, se tiver alguma pergunta que a gente não consiga responder agora, eu sei que já está entrando no horário do almoço, às vezes o pessoal precisa se desconectar, os nossos e-mails estão em tela. Então, qualquer dúvida com relação aos programas da disciplina, certificações, ou questões específicas com relação ao webinar, os contatos tanto do Edivin quanto da Antibelo estão em tela. E se tiver alguma pergunta que a gente ainda consiga responder por agora, eu devolvo aqui para o Fernando. E, de qualquer forma, para vocês não esquecerem que ao se desconectar, tem uma rápida pesquisa, até para vocês deixarem
algumas sugestões, alguns temas para a gente organizar o calendário de 2017. A gente já tem mais de um webinário esse ano, no dia 8, então todo mundo que está na nossa base deve já ter recebido esse convite, mas no ano que vem com certeza tem mais. Então, se vocês puderem deixar algumas sugestões, a gente agradece para poder trazer temas de referência aí para vocês. Deixa eu ver se eu tenho alguma pergunta aqui, Fernando. Na minha tela aqui nada. Na verdade, estou recebendo aqui alguns agradecimentos pela palestra. Acredito que talvez por horário o pessoal não queira interagir. Então, o Fernando já falou tudo na apresentação. Pode ser também, né? De repente, o pessoal vai passar o final de semana pensando na apresentação e semana que vem seu e-mail deve estar cheio aí de questionamentos. Estou ficando bom nisso. Ok. Eu vou me despedir de vocês, agradecendo a participação de todos, agradecendo, inclusive, por terem ficado esse tempinho extra com a gente. Eu vi que praticamente não tivemos aí ninguém se desconectando. Agradeço também a presença do Fernando. Se quiser falar alguma palavra final também, só para a gente encerrar. Tem só uma pergunta, só para a gente não sair sem uma pergunta. Qual pergunta? Gente, eu agradeço a vocês, agradeço o pessoal que está... Não estou achando a pergunta realmente, não. Para aplicar a segurança, sim. Trabalho nacional. Bom, tem uma pergunta aqui do Lucas. Lucas ainda está aí? Qual a visão nacional na área de cloud com security no mercado de trabalho nacional? Do meu ponto de vista, o mercado nacional tem hoje uma carência muito grande de segurança efetiva. Ou seja, a gente tem as empresas trabalhando, a gente tem as empresas operando, mas a gente tem até pela nossa imaturidade, a gente tem hoje pouca segurança comparado com o mercado internacional. Só que a internet é uma só, e as ameaças são as mesmas, esteja preparado ou não. A gente, quando o leão ataca o bando, ele não quer saber se é filhote ou se é adulto, na verdade ele vai no filhote que é mais fraco. Então a gente é o ponto assim, de segurança mais fraco, mais vulnerável. Ainda tem alguns outros países mais vulneráveis ainda, mas o mercado nacional, se a gente comparar com o padrão de leis de privacidade de dados, com o conhecimento, com a vivência de segurança que os Estados Unidos e a Europa têm, a gente fica muito, assim, a nossa estrutura, pelo menos da maior parte das empresas, é muito frágil. Então, cloud traz para a gente um padrão internacional de segurança, no qual você pode colocar seus dados num provedor que trabalha de acordo com padrões internacionais, que é certificado nesses padrões. Então, por isso que eu digo, por mais que eu conheça a segurança, eu posso fazer praticamente sozinho, eu não tenho tempo para fazer sozinho, é muito caro. Eu posso fazer assim, se eu fosse 10, eu poderia fazer isso. Mas eu não tenho tempo de, ao mesmo tempo, verificar código, file, não vale a pena. Então, assim, a gente, dentro da Antibellum, a gente joga o máximo de coisas para a cloud para que isso seja administrado por profissionais especializados. Então, a gente tem isso não vai tirar completamente os profissionais de segurança de TI da empresa, mas a gente tem essa preocupação. Inclusive, assim, a gente tem essa questão de privacidade de dados, tudo isso, principalmente para as empresas que são empresas multinacionais, a gente tem uma lei muito forte na Europa de privacidade de dados. Tanto que agora você deve receber já do Exim um e-mail falando sobre o Data Privacy, que é baseado na lei europeia de segurança de dados.
A gente fala muito sobre isso no curso do Security Advanced, do ISMAS, que ele é a continuação do Security Foundation, e agora a gente tem um curso de fundamentos totalmente focado em privacidade de dados, totalmente focado nessas leis europeias. Então, quem precisa lidar com isso, vocês vão ver que assim, a gente está muito aquém das leis europeias. E os provedores de cloud, eles estão em conformidade com essas leis europeias. Então, a gente tem aí, quando eu relaciono segurança e cloud, eu vejo que talvez a alternativa mais, neste momento, a alternativa mais fácil, mais barata, mais eficiente de trazer segurança, o nível de segurança que a gente precisa, porque as ameaças são internacionais. As ameaças são ameaças para todas as empresas. Para a gente trazer, por exemplo, segurança contra ransomware, que está pegando os dados, realmente, que está fazendo um grande barulho, a gente precisa de contar rapidamente com uma estrutura já pronta para isso. Certo? Quem quiser saber mais, inclusive, sobre a questão de privacidade de dados, já pode ir no site do Exim e baixar aí esse programa de Data Privacy. Vocês vão ter uma ideia aí, um vislumbre de como que é a questão de privacidade de dados que esses provedores têm que atender. Então, a gente consegue entender aí o tanto que as coisas, o nível de segurança que esses provedores trazem para a gente. Podemos encaixar essa abordagem em Cybersecurity? Bom, se eu entendi a pergunta do Ivan. Dentro de Cybersecurity, essa é uma parte também que você fala assim, mesmo em grande empresa, você vai ter uma equipe de Cybersecurity, com um time de resposta, um time de defesa e tal. Você sabe o custo disso, você sabe que isso é uma coisa 24/7, você sabe que isso é uma coisa que você tem que investir bastante nisso. É claro que isso é ótimo, vale a pena para grandes empresas, mas para uma empresa pequena, média, quando você assume a estrutura de cloud, você tem isso embutido no serviço que está contratando. O Cybersecurity, pelo menos parte dele, já vem default e uma outra parte você pode contratar. Então, não sei se foi exatamente a pergunta, mas sobre essa abordagem minha de falar assim, tem mais segurança na nuvem, eu acho que isso, do ponto de vista de Cybersecurity, a forma mais importante, a forma mais fácil de a gente trabalhar com Cybersecurity é realmente levando na nuvem, onde você tem times e times lá 24/7 que vão estar defendendo, protegendo a sua estrutura lá. Agora, se você tem uma empresa grande, com uma estrutura grande, com centenas de milhares de servidores, ou coisas que são muito delicadas, como bancos, por exemplo, talvez você tenha aí sim que criar sua equipe interna, de Cybersecurity, seus times de defesa, resposta. Porque não adianta você tentar colocar tudo nas costas da pessoa, né? Tem aquela foto que eu coloquei do Spock Jedi lá. Não adianta você querer ser tudo ao mesmo tempo. Pessoal, vamos encerrar então. Eu agradeço muito e estou à disposição para qualquer contato. Agradeço aí as perguntas, os elogios e o simples fato de vocês estarem até agora nos prestigiando. Ok? Espero que a gente volte a fazer a se ver em outros webinars e com certeza, se a gente tiver ano que vem, vamos fazer muitos ainda. Agradeço a todos vocês. Só de ver aqui 30 pessoas ainda conectadas, né, com 1h30 de apresentação, acho que é um bom sinal. Gente, por favor, fiquem atentos aos comunicados do Exim, a gente tem ainda mais uma edição esse ano, e não esqueçam da nossa pesquisa, e com certeza a gente se vê em breve em outras edições. Qualquer dúvida, através dos nossos contatos, ficamos à disposição. Até a próxima.